Música medieval é o termo dado à música típica da Idade Média, na história da música ocidental europeia. Dentro do contexto histórico, a música da Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V até o século XV. O seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente e o fim pela tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Os humanistas, eles chamam a Idade Média de a Idade das Trevas, porque eles afirmam que havia ocorrido na Europa um retrocesso artístico, intelectual, filosófico, institucional muito grande em relação à produção da Antiguidade Clássica. A Idade Média vai ser dividida em duas partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, a gente vai ter a consolidação na Europa Ocidental do feudalismo, sistema socioeconômico predominante na era medieval. Na Baixa Idade Média, o feudalismo vai chegar no auge, só que ao mesmo tempo ele vai começar a entrar em decadência. E lentamente ele vai começar a sofrer transformações que só se concluíram de verdade na Idade Moderna, que vai incluir no campo político as monarquias nacionais e no econômico o mercantilismo. O que vai marcar esse período vai ser o feudo como base econômica e a estrutura política baseada no sistema de vassalagem e sucerania. Além disso, as várias guerras medievais e a peste negra vão dizimar uma boa parte da população. Agora, um pouco da arte na Idade Média. Durante a Idade Média, os templos, igrejas e catedrais e outros edifícios tinham a planta de cruz latina ou em basílica. No estilo românico de arquitetura, os principais materiais utilizados para a construção de edifícios eram a pedra e o tijolo. Na altura, os tetos dos edifícios eram de madeira e, por causa disso, ocorreram vários incêndios. Para não ter esse tipo de problema de novo, os tetos de madeira foram substituídos por abóbadas. Dentro da arquitetura, no estilo gótico, os edifícios passam a ser mais altos e menos extensos. Com o surgimento das abóbadas de nervuras através dos arcos ogivais, foi possível a construção de igrejas mais altas com longas torres. Esses arcos aparentes no seu interior ressaltaram a impressão de altura e verticalidade. Na literatura medieval, os jograis passam a cantar os poemas dos trovadores, descrevendo romances, duelos e briga de cavaleiros. Clichê. Surgem então as novelas de cavalarias, cujo texto, feito pelo trovador, cantava os combates entre vilões e heróis, e raptos de donzelas e finais felizes. Por fim, a música na Idade Média. O Papa Gregório I, ele institucionalizou o canto gregoriano, através de uma reforma litúrgica que se tornou modelo para a Europa católica. A notação musical, vai sofrer mudanças nessa época. Os neumas vão ser substituídos pela atual pauta musical. Guido de Arezzo, foi o responsável pelo estabelecimento desse sistema de notação musical. E ele designou as notas musicais como elas são conhecidas atualmente. Só que antes, as notas musicais eram chamadas de ut, ré, mi, fá, sol, lá, si. E posteriormente, a sílaba ut foi substituída pela palavra dó, por razões de pronúncia. Inicialmente, o canto a capela vai ser estruturado com melodia única e vai ser geralmente cantado por vozes masculinas, com um ritmo livre que seguia o ritmo prosódico das palavras latinas dos salmos e das orações. Mais à frente, isso passou a ser usado como tema básico nas composições polifônicas, como os órgãos, sendo chamados de cantos firmes. Também vamos ter o trovadorismo, que ele vai ser conhecido como a música popular da Idade Média. Enquanto nas igrejas e castelos ocorriam o canto gregoriano e as composições polifônicas, nas ruas, nos casebres camponeses, o que se ouve são cantigas, trazendo em suas melodias elementos culturais dos países pelos quais o trovador passou, sempre acompanhado de um instrumento como o alaúde ou a viela. Os principais compositores da Idade Média vão ser Perotin, Léonin,
Guillaume de Machaut, John the Stable e Guillaume Dufay. Não sei falar os nomes, mas obrigado por assistir.